Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo invada seu coração. Hoje estou aqui para o segundo vídeo da série O Fruto do Espírito e é com muita alegria que nós começamos a falar das virtudes que o Espírito Santo produz em nós. E a primeira delas é a mais importante de todas, que é o amor. Então fica comigo, eu creio que esse vídeo vai edificar muito a sua vida. Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo de introdução acerca do que é essa série, sobre o que ela vai tratar e aquilo que eu vou propor para você que me acompanhar. E ela está aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês procurarem esse vídeo caso vocês não tenham visto. E hoje nós vamos começar a falar de uma das virtudes, a primeira descrita pelo apóstolo Paulo, lá na carta de Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, que diz: "Mas o fruto do Espírito é o amor", e outras 8 características que ele vai citar, que aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo vai exalar, vai produzir. E nesse vídeo eu gostaria de falar deste, que é o primeiro, é o maior mandamento, é o amor. Para a gente poder entender uma coisa, quando o Senhor nos criou com suas próprias mãos e soprou o Espírito dele em nós, ele então nos deu aquilo que é a essência dele, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então a essência de Deus é o amor. Nós temos no nosso espírito aquilo que é da parte de Deus em nós, essa essência. Mais uma vez que o homem caiu, nós adquirimos ali também na queda uma essência egoísta. Somos muitas vezes, pela nossa natureza carnal, incapazes de amar a Deus e de amar ao nosso irmão. Por quê? Porque a natureza adâmica, ela é o quê? Eu vou comer desse fruto porque ele é bonito, porque ele vai me gerar prazer. É uma natureza egoísta. Eu vou pensar em mim, porque esse fruto é bonito, esse fruto é agradável, esse fruto vai ser gostoso de comer. Ah, mas Deus não vai se agradar. Então o pecado ele não se importa, né, com Deus. A nossa natureza carnal e pecaminosa não é sobre o que Deus vai pensar a meu respeito, ou sobre o que o meu irmão vai pensar a meu respeito, mas a nossa natureza pecaminosa é sobre nós, ela é totalmente egoísta, ela é totalmente presunçosa. Só que existe em nós o Espírito de Deus. Por isso que existe essa luta, né, entre o espírito e a carne. Nós temos que estar sempre alimentando o nosso espírito para que o amor de Deus seja revelado em nossa vida também. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que toda a Escritura reflete o amor de Deus. A essência de Deus é o amor. Então, toda a redenção do homem, nós vemos Jesus ali em toda a sua plenitude, a revelação do amor de Deus. A Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Senhor está sempre provando o amor dele, e a maior prova do amor de Deus, que é o versículo áureo da Bíblia, que está em João 3,16, que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Então o que Deus tem para nós é que nós vivamos e andemos em amor. Porque quanto mais de Deus nós temos, mais nós somos capazes de amar. E quanto menos de Deus nós temos, menos nós somos capazes de amar. Você consegue entender isso? A Bíblia diz: "Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." A primeira característica que nós vemos de um discípulo de Jesus é o quê? É o amor. A Bíblia diz isso: "Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros." Então, qual que foi a arma que venceu toda a perseguição? Qual que foi a arma que conseguiu passar ali por toda aquela grande tribulação que eles viveram nos primórdios ali, na igreja primitiva? Como que os discípulos venceram se eles não usaram espadas? Como que toda a mensagem do evangelho se espalhou? A arma que eles tinham era o amor. Eles não maltratavam ninguém por causa da sua religiosidade, diferenciando-os dos fariseus. Eles não faziam nada querendo algo para si próprios, mas eles demonstravam um amor tão grande a Deus que era capaz de entregar sua própria vida. E isso chamava a atenção das pessoas. Que autoridade é essa? Que amor é esse? Que Jesus é esse que eles conheceram e que a vida deles foi totalmente transformada? O amor de Deus neles fez tanta proeza que o evangelho se dissipou sobre toda a terra.
Então a Bíblia vai dizer, eles vão conhecer que vocês são meus discípulos se vós amardes uns aos outros. E se tem uma coisa que nós temos visto na igreja, no corpo de Cristo hoje em dia, nas pessoas hoje em dia, é essa dificuldade em amarmos uns aos outros. Nós nos decepcionamos, nós muitas vezes ficamos chateados com a atitude de alguém e isso acaba que nós vemos que o nosso amor uns pelos outros e por Deus começa a se esfriar. A própria Bíblia diz que isso iria acontecer, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nesse vídeo eu quero te encorajar a buscar mais de Deus, a ter mais de Deus, porque quanto mais de Deus você tiver, mais naturalmente o amor dele vai florescer na sua vida. E amar, irmãos, é perdoar, amar é entender, amar é ser compreensivo. Sabe, Deus, ele nos mostra o seu amor em tantas atitudes e ele nos mostra um amor que, meu Deus, quem inaugurou o paraíso com Jesus foi um ladrão que estava com ele do lado na cruz. A Bíblia diz que quem era pendurado no madeiro era maldito. Então, Deus abriu o paraíso ali, Jesus inaugurando o paraíso, ele levou consigo um ladrão. Porque Deus é capaz de perdoar assassinos, ladrões, malfeitores, todo tipo de maldade que qualquer pessoa possa ter realizado, mas o Senhor é capaz de perdoar se essa pessoa se arrepender. Olha que amor é esse. Por isso que ele vai dizer que todo aquele que confessa Jesus, esse vai ser salvo. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados vai ser salvo. Não é todo aquele que faz coisas boas ou todo aquele que age de maneira certa, mas aquele que de fato nega-se a si mesmo, nega a sua natureza e procura viver uma vida de arrependimento, de amor, de produção do fruto do Espírito na sua vida. Então eu já vou dizendo, se tem alguém que você precisa perdoar, pause esse vídeo aí por um momento e diga aí agora, Senhor, me ajude a perdoar. Perdoar é uma escolha, então declara aí, nem que seja profeticamente, eu perdoo tal pessoa pelo que ela me fez. Eu sei que eu também sou pecadora e careço de perdão. Então diga essas palavras aí agora. Sabe por quê? Deus tem te chamado a viver uma vida de amor. Deus tem te chamado a viver uma vida de perdão. A produção do fruto do Espírito em nós é o que faz com que outras pessoas sejam alimentadas, é o que faz com que outras pessoas vejam o amor de Deus em nós e queiram viver esse amor. E assim elas vão ser resgatadas do inferno. Olha como é grande a nossa responsabilidade como testemunhas de Cristo. Olha como é grande. Nós precisamos entender que o nosso testemunho salva vidas. Nós vemos isso em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8, que diz, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Meu Deus. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus ao qual não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Irmãos, é uma consequência. Quando nós vemos o amor de Jesus, aquele amor que vai atrás do leproso, né? As pessoas, elas saíam gritando quando elas viam um leproso, 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 tipo assim, sai daqui, seu lugar não é aqui, você vai nos tornar impuros, nós não queremos você aqui, se afaste de nós. E aí Jesus vai lá e o que Jesus faz? Jesus abraça o leproso, Jesus cura o leproso. Quanto mais de Jesus nós temos, mais nós somos capazes de amar, mais nós somos capazes de querer o bem de alguém, mais nós somos capazes de perdoar. Então nós precisamos o quê? De ter mais de Deus em nós. Sabe, quando nós lemos as Escrituras, quando nós oramos, quando nós nos aproximamos de Deus, o amor dele se torna cada vez mais real em nosso coração. Se você tem sentido dificuldade em amar, olha, nós passamos por fases mesmo que são necessárias buscas mais íntimas, buscas mais assim profundas do amor de Deus, porque muitas das vezes os traumas que nós vivemos, as dificuldades ao nosso redor, acabam gerando em nós, se permitirmos, incredulidade, acaba gerando em nós esse desafeto. Nós pensamos, meu Deus, ninguém importa conosco, é só nós por nós mesmos, então eu vou ser uma pessoa egoísta, e o mundo muitas das vezes nos leva a agir assim.
mas a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Então nós somos pessoas totalmente desconexas desse mundo. Ou uma coisa que nós lemos lá na carta de 1 João, na primeira carta que João escreveu, é exatamente isso. Nós não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque se amamos a Deus, então nós fugimos do sistema do mundo. O que eu quero te dizer é, embora tudo pareça errado, embora tudo pareça que você deva se voltar para si mesmo e ser totalmente egoísta, o amor de Deus, ele nos preenche de uma forma que nós somos capazes de transbordar para as outras pessoas. Então busque esse amor, sabe, em oração, em busca ao Senhor diariamente na sua mente, uma mudança de mente, uma reprogramação do seu cérebro, não mais pensando só em si, não mais pensando em como você pode vencer, em como você pode se destacar nesse mundo, mas uma busca por amá-lo sobre todas as coisas. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 22, que um doutor da lei chega para Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus responde no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E Jesus ainda diz, este é o primeiro e grande mandamento. A primeira virtude do fruto do Espírito é o amor, porque o primeiro mandamento que nós entendemos em toda a palavra que o Senhor espera de nós é: ame a Deus. Este é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor com todas as suas forças. Ame ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. E essa é a primeira virtude. Por quê? Porque nisto nós conhecemos que temos a Deus, se nós amarmos ao Senhor, se nós amarmos uns aos outros. Qual que é a primeira prova de que nós amamos a Deus? Eu falei bastante aqui sobre amar o nosso irmão. E agora falando sobre o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus. A maior prova de que nós o amamos é que nós guardemos os seus mandamentos. É de que nós o obedeçamos. A Bíblia diz em 1 João, versículo 2 e 3 do capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Meu Deus! Sabe por que a Bíblia está falando que os mandamentos de Deus não são pesados? Eles são pesados quando nós não somos capazes de amá-lo. Quando nós fazemos algo por amor, nada nos é pesado. Tem pessoas que pela religiosidade, porque eu não posso fazer. Nessa religião eu não posso fazer aquilo. Nessa religião eu não posso. Não é sobre o que você não pode fazer. Servir a Cristo não é sobre o que você não pode fazer. Muito pelo contrário, é sobre tudo que você recebe como herança. Só que muitas das vezes a visão carnal que nós temos é de que nós vamos perder, mas a Bíblia diz que as riquezas escondidas em glória em Cristo Jesus, elas são inefáveis, elas são indizíveis. O que nós não entendemos é que aquilo que nós estamos abrindo mão na carne por um breve momento vai produzir um peso de glória tão grande que Paulo disse que não conseguia nem explicar aquilo que ele viu. Você consegue entender isso então? Quando nós amamos a Deus e quando nós obedecemos os seus mandamentos, esses mandamentos não são penosos. Você conhece alguém, você ama muito essa pessoa, imagine aí a pessoa que você mais ama nessa terra. Tudo que você faz por ela, você faz com prazer, você faz com alegria. Mesmo que isso te gere algum custo financeiro, mesmo que isso te gere algum custo físico, mesmo que isso te gere algum enfado, mas você faz porque você ama. Eu vejo isso, né? Um amor de mãe para os seus filhos. A gente acorda de madrugada, fica noites em claro, a gente sofre, mãe para amamentar muitas vezes, sente dor mesmo física, mas a gente tá lá e a gente faz com prazer, porque nós amamos os nossos filhos. Resumindo, tudo que nós fazemos para Deus, se nós fizermos por amor, se a nossa motivação não for tão somente o receber uma recompensa dele, se a nossa motivação não for tão somente o não ir para o inferno, o castigo, mas se a nossa motivação for o amor, deixa eu dizer, nada é pesado. Seus mandamentos não nos são pesados. O amor, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele é a revelação de quem Deus é
e de quem Deus é em nós e de quem nós somos em Deus. Então, se você tem dificuldade com a produção desse fruto, eu vou te dizer uma coisa: ore e peça a Deus. Eu vou te contar um testemunho. Eu lembro que na igreja a gente sempre fala muito sobre amor, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E eu nasci na igreja, né? Então eu sempre escutei isso, mas nunca me aprofundei na prática sobre isso, porque a gente vai vivendo uma vida monótona de rituais. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, mas eu nunca me aprofundei nesse amor. E então eu comecei a perceber que eu ministrava isso na igreja. Gente, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E eu comecei a pensar, será que eu amo de verdade? E um dia eu confessei isso para Deus: Senhor, eu não te amo mais que todas as coisas. Deus, é uma verdade, eu tô te confessando uma coisa, porque a Bíblia diz que todos os nossos pecados que são confessados, eles também são perdoados. E eu vou te contar uma coisa, que você que tá vendo esse vídeo aí no YouTube, eu confessei para Deus, eu falei: Senhor, eu tô fazendo uma autoanálise aqui, eu não te amo acima de todas as coisas. E eu sei que esse é o maior e principal mandamento, então eu te faço um pedido: me ensina a te amar mais. Aumenta o meu amor. Aumenta o meu amor por ti. Irmãos, a Bíblia diz que tudo que a gente pede em oração, crendo, a gente recebe. E que tudo que a gente pede, se a gente pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E eu creio que essa é a vontade de Deus para nós, que nós o amemos. O amor de Deus foi crescendo em meu coração e foi ardendo de uma forma que a Lorena egoísta, a Lorena que sempre pensava só em si, a Lorena que queria se destacar, a Lorena que queria vencer, a Lorena competitiva, de repente começou a Lorena que abria mão de si mesma, a Lorena que abria mão dos seus ideais, a Lorena que abria mão de conquistas, porque eu queria viver esse amor, eu queria me aprofundar nesse amor, eu queria sentir esse amor acima de todas as coisas. E eu me emociono ao falar isso, porque de fato o Senhor atendeu a minha oração. E eu amo. Hoje a minha oração tem sido cada vez mais essa: Senhor, me ensina a amar a eternidade, me ensina a amar isso de querer passar mais tempo com o Senhor, de passar a eternidade com o Senhor, porque quando nós não amamos mais essa vida, todas as coisas se tornam mais fáceis, a gente não sofre tanto com as coisas que nós vivemos aqui, a gente não se apega às coisas dessa vida, a soberba da vida, né? A soberba da carne, a concupiscência dos olhos, tudo isso só nos destrói. Mas o amor de Deus constrói. O amor de Deus, ele nos vivifica. O amor de Deus, ele nos preenche. Sabe aquele vazio que você pensa: meu Deus, o que vai cobrir esse vazio? Parece tão grande. E o que cobre esse vazio é o amor de Deus. Olha, esse é o primeiro mandamento. E essa é a primeira virtude do fruto, o amor. Vamos para a tarefa? Então, eu gostaria de propor para você 2 tarefas essa semana. Meu Deus! Mas é porque se o amor ele se reflete não apenas em amar a Deus, mas também amar o meu irmão, eu gostaria que você fizesse 2 coisas. A primeira delas é para cumprir o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Prove o seu amor a Deus de alguma forma. O Senhor não está à procura de grandes sacrifícios, mas de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Ele não resiste. Então prove de alguma forma. Pare por um momento e diga para Ele, fala: Pai, eu estou aqui para te dizer que te amo. Pai, eu estou aqui para te dizer que eu quero te agradar, quero te amar ainda mais. Me leva num nível mais profundo de amor, de intimidade. Se não por uma oração, mas por um jejum, por um tempo na presença dele, por uma declaração de amor a ele. Escreva uma carta de amor a ele, leia a palavra por amor a ele. Então faça alguma coisa que prove o seu amor a Deus. Se você sentir de renunciar a algo, se você sentir de falar algo para ele, de escrever algo para ele, às vezes ele vai te dar uma canção de amor, às vezes ele vai te dar ali na sua mente uma poesia, não sei, mas faça algo que demonstre o seu amor por ele, a sua gratidão por ele ter te criado, por ainda você estar vivo e por um propósito nessa terra. Faça algo para ele. É a primeira tarefa. E a segunda tarefa é: faça algo que prove o seu amor a alguém. Se você tem alguém para perdoar, alguém que você não liga há muito tempo, se você quer ajudar alguém, que o Espírito Santo te direcionar, sei lá, levando alguma palavra, ou levando um alimento, ou dando um abraço, nessa semana eu te proponho a, de alguma forma, se esforçar para provar o seu amor a Deus e para também amar alguém, para ter alguma atitude que demonstre o seu amor ao seu irmão.
Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Eu vou te falar, edificou a minha. Enquanto a gente fala, a gente se é edificado, a gente lembra de muitas verdades que às vezes no decorrer do tempo a gente vai se esquecendo. Então, de coração, eu espero que tenha sido algo que traga crescimento à sua vida, à sua fé e ao seu relacionamento com Deus. Se você sentiu que foi edificante, compartilhe esse vídeo, chame alguém para participar da série com você. Nós teremos mais 8 vídeos falando das outras virtudes e eu creio que vai ser bênção. Deus abençoe seu dia e até a próxima terça. Ô, mamãe. Vamos comer alguma coisa agora?